Então, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, né? 4 de outubro de 2024. Nós já estamos na nossa nona aula do primeiro componente do curso que vocês estão fazendo, tá bom? Segunda-feira iremos finalizar, né, o primeiro componente, primeiro curso dos quatro. Vocês perceberam que no início, alguns minutos atrás, eu coloquei para vocês uma planilha atualizada. E nessa planilha eu coloquei para vocês que tem 5 alunos que estão a perigo. Agora vou ser sincero com vocês. Para você conseguir ter uma nota mínima, para não correr risco de reprovação por atividade, você precisa fazer 8 das 10 atividades. Então, a aula passada foi 8. E tem gente que tem 6, 7 atividades. Se não tiver pelo menos 8, não consegue. Porque pessoal? Mesmo que eu dê nota máxima em todas as atividades para vocês, o máximo que chega é 80 pontos. Então eu estou pondo 8 para poder organizar e ter pelo menos 70 pontos. Então, se você fizer 7, você não chega nos 70. Só se acertar tudo. Então, é mais complexo. Agora, 8 dá para conseguir chegar nos 70 pontos, que é a nota mínima para poder alcançar. Então, por isso que eu estou pegando o pé, cobrando, né, as atividades em atraso, porque se você tiver pelo menos 8 atividades feitas, você consegue alcançar duas coisas, pessoal. Atividade, nota de atividade, e também frequência. Porque quando você entrega a atividade, ele completa a sua frequência. Como eu falei inicialmente, não basta apenas assistir a aula ao vivo. Também tem que fazer atividade para alcançar a nota. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Tranquilo. Então, por isso que eu pego no pé. Por exemplo, quem já tem pelo menos 8 atividades, por exemplo, igual naquela planilha que eu mandei, eu já estou mais tranquilo. Eu não vou cobrar muito. A partir de hoje eu vou ficar no pé daqueles alunos que não tem 8. Por exemplo, eu não fiz atividade 9 hoje. Já tem 8, eu já estou tranquilo. Agora, a minha preocupação vai ser para aqueles que tem menos. Tá bom? Posta para mim lá no grupo lá, pessoal, para assistir a aula, tá bom? Pessoal, quem leu o material? Alguém chegou a olhar o material? Acho até bom. Ninguém olhou, né? Acho até bom. Hã? Não, eu dei uma olhadinha. Eu li um pouco, não entendi muita coisa não, mas eu li os dois arquivos. Certo. Então, Sim, eu também só abri. Aí eu achei muito complexo, eu achei melhor deixar para ver na aula. esse conteúdo é mais complexo mesmo. Por isso que eu eu tinha que postar o conteúdo. Se eu pudesse colocar para vocês não abrirem, teria sido melhor, porque eu vou me explicar para vocês. Enquanto eu vou abrir aqui, pessoal, posta no grupo aí, assistir aula. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o conteúdo é um pouquinho complexo de hoje, né? Ele não está em PowerPoint, ele está em Word mesmo. Então ele tá no formato, de impressão. Então ele não está no formato de apresentação de slides que vocês já estão acostumados na minha aula. Então, a introdução às redes de computadores. Primeiramente, o que é uma rede de computadores? O que vocês acham, pessoal?
Ah, professor, é uma rede para balançar. Alguém ia falar isso? Não, aí é demais. Então, rede de computadores, pessoal, é o seguinte: tudo que vocês fazem hoje usando a internet, ele usa uma rede. Essa rede, ele é interligada. Ele, primeiramente, como surgiu? Primeiro, a internet, ele é da década, de 60, 70. Na década de 60 e 70, nós tivemos a famosa Guerra Fria. Alguém se lembra? Nos estudos escolares? Sim, eu acho Essa, que a gente falou também no começo da aula, né? isso. A Guerra Fria, Depois. ele foi, foi uma disputa entre dois países. Quais eram? O que vocês acham? Ele foi uma guerra entre o Ocidente, que foi os Estados Unidos, e a parte socialista, que foi a ex-União Soviética, que hoje é a atual Rússia. Só que, que até tem guerra, né, pessoal? Então a Rússia, ele foi. Estados Unidos ganhou e a Rússia ele foi dividido em várias nações. Cazaquistão, Uzbequistão, um monte de países pequenos. A União Soviética, ele era o maior país do mundo. Ele tinha mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Ele era praticamente 3 vezes maior que o Brasil. Estados Unidos ganhou a Guerra Fria e essa Guerra Fria fez a União Soviética se dividir e perder a para de ser a segunda maior potência do mundo. Mas como é que os Estados Unidos ganhou essa guerra? Na década de 60 e 70, o exército americano ele criou uma internet. Que na verdade, pessoal, não chamava internet, chamava ARPANET. Que era um meio de comunicação entre eles. Entre lá nos Estados Unidos, né, que era o Pentágono, a Casa Branca e os outros pontos estratégicos. Então, por exemplo, se a União Soviética invadisse a Casa Branca, teria um meio de comunicação, porque naquela época não tinha internet, né, pessoal? Não tinha computadores, ainda não tinha computadores. Era uma forma dos Estados Unidos conseguir derrubar o exército soviético. E foi o que aconteceu. Então, Estados Unidos conseguiu ganhar a guerra deles. O exército americano tinha a ARPANET como seu aliado. Finalizado a guerra, o exército americano ele entregou de bandeja a ARPANET para as universidades americanas. Lembrando que nos Estados Unidos nós não temos faculdade, nós temos universidades. Então, foi as universidades dos Estados Unidos, eles usaram eles por meio de estudo e transformaram a internet nessa potência que é hoje. Professor, cortando o senhor rapidinho, qual que é a diferença de faculdade e universidade? Sabia que alguém ia me perguntar isso. Faculdade, por exemplo, vamos supor, aqui em Goiás nós temos apenas 2 universidades. Quais são E as quais universidades? são? A Universidade Federal de Goiás Ah, sei, o IF. e. Não, a Universidade Federal de UFG. Ah, tá, aham. Não, não IF. E tem, que lá é Instituto Federal. E Ah, sim, temos aham. a Pontifícia Católica de Goiás.
Então, no caso, o IF é faculdade. Ele é como se fosse uma faculdade. Ele é uma instituição E- como faculdade. Ou seja, ele tem as universidades têm cursos de praticamente todas as áreas. Por exemplo, qualquer curso que você quer fazer, a Federal ou a PUC tem. Ah, sim, aham. As outras tem que pesquisar qual que tem. Não quer dizer que na PUC ou na UFG, tenha em Goiânia. Por exemplo, nós sabemos que Catalão, eu não sei se é próximo de vocês, tem um polo da UFG lá, né? Que é a UFCAT, Universidade Federal de Catalão, que é da UFG. É tanto que eu sou aluno da UFCAT. Eu faço especialização na faculdade, na universidade. Então, ele tem todos os cursos. Só que lá nos Estados Unidos, ele tem uma Ele é diferença. mais amplo, então, do que as outras faculdades, então. Tem Uhum, mais opção. Mas é mais isso. difícil para conseguir ou como é Não, que não, não. funciona? Não, a nível de ingresso, não é o problema. Só que é o seguinte, a UFG é pública, Sim. a PUC é paga. Ah, Então, por exemplo, não tem opção. isso. Por exemplo, se você vai fazer um Enem da vida hoje, nós temos prova do Enem dia 4 e 11 de novembro. Aham. É, por exemplo, a nota do Enem vale para os dois. Mas como assim para os dois, professor? Na Federal, de Goiás, de São Paulo, do Rio, de Minas, de Brasília, do Mato Grosso, essas universidades, quem toma conta é o governo federal. Aham. Então, ele tem as vagas e aí tem por ampla concorrência, qualquer pessoa pode disputar essa vaga. Aí tem aquelas cotas indígena, negros, Ah, sim, dessas já pardo. ouvi falar mesmo. Isso. A faculdade, a PUC não tem isso. Ela tem a sua nota do Enem, ele também pode entrar. Só que, Diminui? só que é o seguinte, a PUC, ele é paga. Então, se você consegue tirar uma nota boa, uma pontuação boa, você ganha bolsa. Aí diminui o valor, então, no Diminui o caso. valor, diminui o valor. Ah, sim, entendi. Aí depende aí o que acontece, aí depende do curso lá e tem que analisar e ver o desconto. Aham. Então, hoje praticamente todas as faculdades e universidades do Brasil aceitam a nota do Enem como ingresso. Só algumas que não aceitam. Por exemplo, o ITA, Instituto Tecnológico, é lá que, por exemplo, é o curso para quem quer fazer astronomia, ou seja, Mas aqui tem? São Paulo. São Paulo. Ah, sim. Isso, aí em São Paulo. Então tem cursos que, nem todos os cursos, na verdade, tem nas faculdades federais, né, nas universidades federais, mas quase todos. Porque o ITA ele é mais tecnológico e ele é mais a ver com o governo, né? Então, aí tem essas partes. Nos Estados Unidos, vocês assistem filmes americanos que que mostram universidades. Isso. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, você só entra por duas formas. Ou se você é um bom jogador de vôlei, de futebol americano, de beisebol, de Ah, eu já vi isso mesmo. aí você ganha a bolsa. Porque Tanto que se caso você acontecer alguma infração, pode ser expulso, né? isso. Então, aí o que acontece? Aí você entra
como bolsista porque você tem aquela cota de atleta. E lá E se também, for mal também é expulso, pode ser expulso até do time, parece, né? isso. E a outra forma lá nos Estados Unidos, que desde quando a criança nasce, tem que fazer uma poupança. A poupança da faculdade, da universidade, para custear a universidade da pessoa. Lá não tem faculdade gratuito. Eu acho que é o mais certo, né? Nesses casos aí, que nem lá não tem gratuita, né? Já ir procurando formas de poupança para lá no futuro já tá organizado, né? Primeiramente, eu acho que uma faculdade pública, uma universidade pública, jamais tinha que ser para rico. Ele tinha que ser para pessoas pobres. Por quê? Que colégio estadual, de cada 10, 8 são pessoas pobres, ou outro que tem situação financeira, e a universidade que é pública, 70% são pessoas ricas. Acho que falta de oportunidade, não. Então, não, eu acho que os ricos não poderiam ter uma cota Sim. mínima, uma cota maior para os pobres. Ah, Porque mas aqui no Brasil é meio complicado, porque o salário é baixo, as pessoas precisam trabalhar, eu acho que é onde interfere mais, não, porque mas acho que nem sempre é por falta de procurar e nem nada assim, mas eu acho que é por conta mesmo das necessidades. porque se eu tivesse uma faculdade pública para os pobres, para as pessoas mais pobres, o que aconteceria? Nós teríamos uma melhor igualdade. Por quê? Isso. Porque nós sabemos que se você for lá, por exemplo, se você for agora à noite, lá no campus Samambaia, que é da UFG, você só vai ver carro importado. Que são, Complicado, que viu? são os ricos que ganharam as vagas, porque estudou em colégios particulares, tem as melhores notas. Houve uma melhor forma de estudo. Então, tem essa diferença. Pessoal, beleza? Vamos começar aqui então. Introdução às redes de computadores. E o mais engraçado, na hora que eu terminar minha aula de hoje, vocês vão falar assim, professor, acontece na minha casa e eu não sabia. Então, eu não vou ler, né? Surgiu então na década de 60, como eu tinha falado. Então, no período de 73, que foi a criação da ARPANET pelos exércitos americanos. Aí depois foram criados outros serviços. E-mail. Você sabia, pessoal, que praticamente todos os brasileiros hoje têm um e-mail? Ah, para tudo quanto é aplicativo hoje tá pedindo, né? Tudo de celular, tudo. Hoje, uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos que tem um smartphone tem e-mail. Sim, minhas meninas têm. Por que eles têm e-mail? Porque eles têm um aparelho. E o que acontece? Aham. E esse aparelho, tudo, tudo que você é configurado vai para ele. É tanto que nós já falamos também já na primeira aula, acho que falamos isso. Quando você troca de aparelho, o que acontece? Na hora que você coloca o seu e-mail, Volta pro telefone, né? Os por quê? aplicativos. Porque você configurou um backup. Ele faz um backup. Quantas vezes vocês já apagaram uma foto do celular e de repente do nada você viu a foto de novo? Ah, comigo acontece sempre. Porque o backup restaura. O backup restaura tudo de volta. Pessoal, não acredito que eu tenho só 8 alunos na minha aula. Tem. 8 alunos na minha aula, pessoal. É incrível. É, hoje é dia de festa na Santa Helena de política. Será que o povo tá farreando? Não é possível. Quer ver fazer uma sacanagem aqui com o pessoal aqui?
Eita, lasqueira. Ó, falou, tem que cumprir. Vamos Tá ver. valendo. Então, não, promessa é dívida. Porque eu preciso que todo mundo tenha pelo menos 8 atividades. Pra mim ficar tranquilo. Então, pessoal, então e-mail todo mundo tem. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, elas conseguem e estão fazendo as atividades. É as pessoas que não estão fazendo as aulas que não têm as atividades. Então, por isso mesmo eu tô colocando assim no grupo. O foco não é os alunos que faz tudo. O foco agora é de quem é que não faz tudo. Porque quem já tem 7 atividades, a maioria que já tem 8. Então já não é mais meu foco. Vocês, a maioria de vocês que estão aqui, eu não me preocupo mais com nota com vocês. Mas eu quero a minha nota dobrada, né, Karine? Ok. É, promessa é dívida. Promessa é dívida. Então, o que é um FTP? Um FTP é quando você vai publicar um site na internet. Agora esqueci agora o que significa. File Transfer Protocolo, que é o FTP em inglês. File, que é arquivo, transfere, protocolo, quer dizer, que é arquivo. E DNS. DNS, pessoal, se não existisse os DNS, vocês não estariam agora tendo aula comigo. Vocês têm um telefone, não tem? Tá tendo aula comigo no telefone. Esse telefone tem um número, concorda comigo? Sim. Sim. O DNS também tem um número. Ele é um meio de É tipo comunicação. uma identificação? E isso é como se fosse uma identificação entre provedora, cliente, serviço de internet. Ah, sim. Então, hoje na internet nós usamos vários recursos sobre isso. Pessoal, a internet ele popularizou no Brasil em 95, vindo pela Embratel. Então a Embratel ela é responsável pela internet no Brasil. Então, todas as vezes que você acessa um site, ele faz o seguinte caminho. Você conectou no smartphone, no computador, no notebook, www.globo.com. Quando você digitou, o sinal vai para o seu modem. Do seu modem vai para a sua provedora, onde você tem a assinatura. Da provedora, ele vai para a Embratel. Da Embratel, ele vai para Globo.com. Da Globo.com, ele me atendeu. Ele volta para a Embratel, volta para o provedor, volta para o seu modem e chega no seu aparelho. Isso em milésimo de segundo. Então, por isso que algumas vezes que vocês acessam a internet, ele fica lento, demora. Porque ele segue todos os caminhos. E um desses caminhos tiver problema, ele já demora. É mais complicado do que eu imaginava. Não, agora é uma maravilha. E na época da internet de escada? Ou seja, era muito mais. Exemplo, vocês têm internet em casa. A internet de vocês é de quantos mega? A minha eu não sei. A fazenda que fornece eu não sei quanto que é. Na fazenda, a velocidade é bem mais lenta, né? Porque o sinal é mais complexo. Hoje, em média, uma internet hoje residencial, hoje estão tentando vender pacotes de 500 mega. Na fazenda, ele pode variar entre 10 e 100.
porque ele, por causa da distância do percurso, ele tem essa perca. 500 mega significa 500 mil kbps, kilobytes por segundo. 500 mil kbps, 500 mega. No final dos anos 90, para o início dos anos 2000, a internet de escada de maior velocidade era 57 kbps. 56, desculpa. E nós estamos falando que quem tem 500 mega é 500 mil kbps. E outra 56. Não é nem 1% do que era. É 0,01%. Eu mandei uma foto no grupo agora, aí lá em cima, bem em cima, mostra a minha internet. Aí esses KB, esse negócio que kbps. mostra lá, é essa mesma coisa aí, não é? Aonde na foto aqui? Lá em cima de tudo, lá do lado da sim. hora. Não, isso aqui é a sua velocidade que está funcionando nesse momento. 49 Sim. kbps por segundo. Ou seja, hoje uma internet, claro, é uma frequência muito baixa, mas é uma frequência que você está conseguindo assistir uma aula. Sim, hoje ela tá bem ruim, mas tá dando pra assistir. Aquele dia não tava nem abrindo. Isso. Então o que acontece? A maioria de uma internet boa seria o quê? 400, 450, 300 kbps por segundo. Porque Agora tá 338. ele Vai oscilando. ele vai oscilando. Então, essa oscilação ele vem da antena e vem dos seus serviços móveis. Às vezes, quando eu tô no Wi-Fi, mostra 3 mega, aí mostra o M. Aí é porque já tá bem boa a internet, muito Isso. boa. Mas pode ser melhor porque é o seguinte, hoje em dia, nas nossas casas, nós temos hoje vários mecanismos que usam a internet. Por exemplo, na casa de vocês aí, agora, tem quantos smartphones ou celulares ligados com internet? Na minha casa fica 4 telefones e uma televisão. Certo. Ou seja, se todos estiverem conectados, estiverem todos mexendo ao mesmo tempo, esse sinal seu é dividido por 5. Isso, ele fica fraco. Mais pessoas conectadas, o sinal vai enfraquecendo. Ele vai dividindo, ele vai fatiando. Então, é a forma que usa a internet. Então, mais gente utilizando é melhor. Outra coisa interessante, nós vamos falar agora. A internet Wi-Fi, que vocês estão tendo uma aula comigo, provavelmente, ele oscila muito, igual aí, ó, 49, 300, então ele tem uma oscilação de sinal. Se você tivesse tendo uma aula cabeado com cabo de rede, sabe aqueles cabos de rede azul? Não sei se eu tenho um aqui. É os que conectam nos roteador? Isso. Aqueles, se você usar do roteador no seu computador, por exemplo, ou do smartphone, se você utilizar esse cabo no computador, no smartphone ou no notebook, no smartphone não tem como, o sinal fica mais estável. Não tem tanta perca de sinal. Porque hoje, o que faz um sinal hoje perder um pouco? Parede faz o sinal perder. Concreto. Você fala, em vez dele estar conectado no roteador, ele está conectado diretamente no computador. No meu notebook tá assim. É tanto que quem está usando o notebook e está tendo o cabeado, você pode ver que o sinal fica bem mais tranquilo, bem mais estável. Ah, sim, entendi. Quase nunca cai. Quase nunca cai. Por quê? O sinal vem direto do modem
para o seu computador. Igual, eu estou tendo uma aula com vocês, uma aula Wi-Fi, com o meu modem Wi-Fi. Então ele pode oscilar um pouco. Então, é a internet cabeada ainda é a melhor forma de trabalho. Pessoal, eu não vou ler tudo porque depois você vê o material. Nós temos alguns tipos de rede de computadores, de acordo com a sua geografia. Vocês sabiam que nós temos em Recife um cabo subterrâneo que liga a costa do Recife até a Europa, dentro do Eu mar? vi uma foto que falaram que aconteceu um problema uma época começaram a divulgar essas fotos no Instagram, falando que aconteceu um problema, que ia desligar, alguma coisa assim. É porque Aí eu vi, eu não sabia. Porque lá no Recife, eles estão criando não sei se é Eletrobras ou se é eles estão criando lá, ou de petróleo, não sei, acho que é petróleo. Eles estão criando aquelas plataformas dentro do mar. E essa plataforma, ela vai passar próximo a essas redes. Então eles têm receio que essa construção possa o quê? Quebrar esse cabo de rede. Porque se quebrar esse cabo de rede daqui para a Europa, nós ficamos incomunicável com o pessoal da Europa. Então, nós temos. Aí o que acontece? Aí eles estão com esse Então receio. aqui a gente continua se comunicando, porém não consegue se comunicar lá, com eles de lá. Por exemplo, eu posso acessar os sites locais. Aham. Globo, UOL, Terra, da faculdade, de uma loja de roupa. Mas, por exemplo, se eu quiser acessar o site lá do T-Times, que é lá da Inglaterra, então eu já não consigo. Se eu quiser acessar um Ah, site. sim, porque quando eu vi, eu achei que acabava com a internet mesmo. Não, aí não tem comunicação com outras partes, com a Europa e com a parte da Ásia, aquela região. Ou seja, eles estão Ah, entendi. ser tudo via satélite, mas ainda não tem jeito. Precisa de muita coisa. Então, aí nós temos alguns tipos de redes. PAN. Não vou entrar em muito detalhe. Eu vou entrar em detalhe mais naquela parte que é o que vocês usam, tá bom? Esse PAN aqui, pessoal, é quando você roteia. Por exemplo, você sabia que o celular de vocês pode ser um PAN? Quando a gente roteia para outro telefone. Para outro telefone, para televisão, para Aham. um. Então, ele é um PAN, ou seja, ele roteia sinal para os outros. Igual aqui, o notebook aqui, ele vai rotear a internet para vários outros aparelhos via Bluetooth. O LAN, que é o que nós usamos também, que é o Local Area Networks. Ele é um cabo de rede de par trançado, que ele tem 4 pares de cores: branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Então o que acontece? Essas 8 cores que eu falei para vocês é as pontas de um cabo de rede. Quando, por exemplo, eu quero fazer um cabo de rede para o meu computador. Aí ele usa o cabo de rede genérico, um posto assim, genérico. Ele é dessa ordem: branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Então, quando for montar, são essas 8 cores. Aí nós temos crossover, são as outras cores, outros formatos diferentes, mas aí são mais para rotear a rede. Mas nas nossas casas, quem tem cabo de rede, eles são essas cores. Aí ele interliga via roteador, ó, que ele vai interligar aqui para vários computadores, para impressora. Então o que acontece? Hoje, se você quase todo mundo hoje tem um roteador em casa. Então esse roteador,
ele pode conectar computador, ele pode conectar notebook, ele pode conectar celulares, ele pode conectar televisão, ele pode conectar geladeira, pode conectar ar-condicionado, ele pode conectar impressora. Tudo por um único aparelho. Antigamente nós falávamos hub ou nós falamos de switch. Aí nós temos, hoje, você sabe que nós temos um aparelho, né? Quer ver? Mostro o meu aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu aqui. O meu tá desligado. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, debaixo, atrás desse computador aqui, eu tenho uma tralha de coisas. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Olha esse roteador aqui, pessoal. Estão vendo? É 4 antenas, é esse? Ele é 4 antenas. Esse aqui é de 1.200. Aí aqui atrás dele, ó. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu tirar aqui o... Depois eu ponho de volta. Subir aqui. Só um minutinho só, se eu consigo tirar esse efeito aqui. Antigamente tinha a opção de tirar o efeito. Deixa eu ver aqui. Antigamente tinha como tirar, agora não. Filtro. Aparência. Engraçado, agora ele não dá opção de tirar. Beleza. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Queria tirar essa. Já sei o que eu vou fazer, quer ver? Já sei o que eu vou fazer. Ó, vocês estão vendo? Tá vendo? Agora vocês estão vendo o aparelho, pessoal? Eu tô vendo só o senhor. Nada na minha mão, não? No segundo celular. No segundo celular, vocês estão vendo, pessoal? Se eu Ah, tá. Agora eu tô, aham. se eu consigo pôr É porque tava fechada a imagem aqui. E agora? Estão vendo agora? Isso, aham. Então o que Sim. acontece? Ó, esse então é um modem com 4 antenas. Aqui eu conecto 4 cabos de redes. Aí aqui é o onde liga ele. Então eu posso conectar aqui 3 computadores. Aí eu tenho esse primeiro azulzinho aqui que é o... Deixa eu ver aqui. Internet, que tá até azulzinho. Então o cabo da internet vem nele. E esses 3 aqui eu posso conectar mais 3 computadores cabeado. Existe um switch que ele vem 16 portas, 32, 64.
aonde eu posso ligar vários computadores ao mesmo tempo. Então esse aqui, ele é um Mas Hotman. esses assim é mais em lan house, né? Escola. Isso. Esse aqui é usado muito em lan house e em escolas. Então essa peça aqui custa mais ou menos uns 400, 500 reais. Essa pecinha aqui. Então, ah, aqui é o meu escritório. Não estou nem usando ele por enquanto. Aí aqui, pessoal, aí é meu escritório. Aqui eu tenho uma impressora 3D. Daquela mesma que mostrou lá no colégio, lá, né? Isso. E tem uma bagunça aqui, gosto de café. E tem uma impressora aqui. Aqui é a minha bagunça. Eu te entendo, também tem a minha. Então, pessoal, deixa eu te marcar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu vou voltar lá na minha gravação, lá no meu material. Então, ele é muito utilizado. Ou seja, ele é um sinal, ele é um aparelho que tem uma frequência maior. E ele é um aparelho que pega um alcance maior. Então, ele pega uma maior estabilidade. Aí nós temos a rede MAN, que é para ligar prédios. Nós falamos que muitas vezes pode ser uma internet a rádio. Existimos uma internet a rádio, que tinha um Será que prédio. é mais usado em fazenda também, né? Isso, é porque eles põem bem na parte bem alta, numa serra, né? Isso, coloca em cima de uma serra, que aí Isso. vai em muitas fazendas. Isso. Porque que acontece? Quando põe a antena, que ainda fica mais alta ainda a serra, a antena fica desse jeito, ó. Aí o que acontece? Como não tem obstáculo nenhum, não tem nenhuma outra serra tampando, aí o sinal vai indo para as fazendas, para as casas e assim por diante, para os prédios. Só não pode ter outro prédio ou outra serra no meio, porque aí o sinal ele diminui. Aí nós temos o WAN, que é via satélite, que estão tentando colocar, né? Ou seja, os prédios, as centrais, jogam para o satélite e jogam para os prédios. Aí aqui fala um pouquinho de cada um. Aí nós temos rede ponto a ponto. Nós temos que é Aí, pessoal, ponto a ponto é ligando um computador no outro, direto, sem roteador. Nós temos redes cliente-servidor, que é o que nós usamos. Ó, um roteador que ele interliga com os outros dispositivos. Já terminou. Deixa eu abrir o outro material lá, senão não dá tempo. Ó, pessoal, já estou montando as aulas já da semana que vem do outro curso de vocês já. Tá ligeiro. Fala, tem que ser correndo. Amanhã eu já quero montar pelo menos as primeiras 2 aulas. Então, aí aqui, pessoal, é a segunda parte. Fala então um pouquinho sobre os componentes. Aí os servidores, que é os switches, né? Pode você falar sobre isso. Aí fala de backup, acesso remoto. Por exemplo, hoje nós temos muito acesso remoto. Quem tá fazendo aula aí no notebook? Eu faço com o celular e o notebook, os dois ao mesmo tempo. Certo. Você sabia que se eu te fornecer um programa, um aplicativo de acesso remoto, eu consigo aqui acessar tudo que tem dentro do seu computador? Eu uso isso no trabalho. Que chamamos de acesso remoto. Aí nós temos alguns programas que fazem isso. Por exemplo, tem clientes que tá com problema de configuração de impressora, tem gente que usa computador
e de repente mexe alguma coisa, o monitor fica invertido, o monitor fica de cabeça para baixo, o monitor fica de lado. Aí ao invés de eu ir no cliente fazer o serviço, eu faço acesso remoto, corrijo e só mando o meu Pix para a pessoa fazer o depósito. Bom demais, facilita muito. Facilita porque o cliente, eu resolvo mais rápido o problema dele, eu não preciso deslocar, não preciso cobrar aquele valor que talvez eu iria cobrar. Por Sai bom exemplo, até pro cliente, não, então. eu posso arrumar computador, dependendo do serviço, eu posso arrumar computador de qualquer lugar do Brasil. No meu caso, não é arrumar computador, professor. No meu caso, a gente tem sistemas que não são de Goiás, são de São Paulo. Isso. E a gente tem algumas pendências aí no sistema, alguns erros na folha. E aí a gente utiliza isso. Eu já trabalhei numa escola que eu era professor, mas aí como eu fiquei amigo dos donos da escola, aí todo probleminha que tinha no aplicativo, no programa da escola, e eles não tinham esses conhecimentos, eles entravam em contato com o pessoal da empresa e era eu que fazia essa parte aí do acesso remoto lá para eles. Aí nós temos alguns tipos de servidores. Você sabia, pessoal, que toda empresa de internet que libera internet, ele existe um servidor de arquivos, aonde guarda documentos, nas nuvens, por exemplo, servidor de impressão, servidor de aplicações de protocolos, cliente-servidor, que são as numerações de conexão com a internet. Todos têm um servidor de e-mail, servidor de backup, é tanto que isso no celular de vocês acontece muitas vezes de madrugada, ele atualizar sozinho. Quantas vezes vocês já acordaram de manhã o WhatsApp atualizando? Não, tá lá mostrando, fazendo backup. Isso. Então, por quê? O servidor deles, do WhatsApp, ele está fazendo backup. Servidor web, de DNS, que é o que faz de comunicação, servidor de proxy. Esse servidor de proxy aqui, pessoal, eu estou sendo mais breve, porque senão não dá tempo, é quando você coloca regras. Por exemplo, eu quero acessar um site de futebol, de esportes. Se eu clicar lá no servidor, no proxy do servidor, pular os sites que eu não quero, o que vai acontecer? Eu posso entrar no site, ele vai falar que o serviço não está autorizado. Então eu não tenho acesso a essa informação, que é como se fosse um bloqueio de sites. Aí nós usamos os proxies. Servidor de FTP. Esse servidor de FTP, pessoal, é quando você tem um site, aí ele é hospedado em uma provedora. Então, chamamos de servidor de FTP. Por exemplo, todo site tem uma pessoa que toma conta do site. Então, todas aquelas mudanças é atualizado pelo FTP. Quantas vezes você acessou um site, por exemplo, da Globo.com, de repente a tela fica branca e volta tudo de novo? Acontece. Sabe por que é aquilo? Não sei não. Eles estão atualizando o site. Aí corta, aí depois que termina ele volta. Isso, eles estão atualizando. Eles vão lá e colocam uma notícia nova. Colocou uma notícia nova. Aí eles dão um reset, um refresh. Aí ele volta de novo com aqueles sites mudando. Com aquelas notícias diferentes. Servidor de virtualização. Por exemplo, vocês sabiam que existe, por exemplo, quando eu quero formatar um computador, instalar um Windows novo, eu não tenho como testar ele antes de formatar. Eu formato ele e pronto. Nós temos o Linux. Alguém já ouviu falar no Linux? Que eu lembre, não. Ele é o concorrente do Windows. Eu já utilizei. O Linux... Horrível. Hã?
Por que você acha que é horrível? Não gosto do Linux. Sabe por que você não gosta? Porque eu Porque já tô você acostumada com. está acostumado com Windows e porque não tem curso de Linux. Aonde alguém te ensina a qualidade. Por exemplo, Linux não pega vírus. Linux, Então, no caso, ele seria muito melhor para ser usado, então. aham. Quando você instala o Linux, ele já vem toda a instalação do sistema. Ele já vem antivírus, ele já vem. Mas são poucos cursos que tem, Isso, muito inclusive. pouco. Aí nós temos o pacote Office dele, que é o LibreOffice. Então, quando formata, instala ele, já vem tudo. Só que o Linux tem como eu testar ele antes de instalar. Ele cria uma virtualização. É como se eu estivesse utilizando ele, porém ele não está instalado no computador. Tipo um test drive. Isso, estilo um test drive. Eu vejo as qualidades dele, vejo se eu gosto. Nós temos algumas. Eu acho que seria uma boa opção para os outros aplicativos também, né? É tanto que o Windows ele é tão egoísta que quando eu vou instalar o Windows, ele não me dá a opção de diminuir o espaço físico sem formatar o sistema e instalar outro sistema operacional. O Linux, eu tenho o computador com Windows 11 instalado, Windows 10 instalado. Se eu quero instalar o Linux na minha máquina, quando você põe o CD de instalação dele, ou o pendrive, ele pergunta se você quer utilizar os dois. Ele pega o espaço em branco do que não está usando do Windows e pega um pouco para o Linux. E ele não apaga o Windows. Aí ele instala o Linux, aí quando O você que é do Windows fica salvo no Windows. Isso. Ou seja, aí quando você liga o computador, ele pergunta: Windows, aperte 1. Linux, aperte 2. Professor, 5 minutos. Uhum. Então, ele é muito mais fácil. Eu usei muito o Linux, Ubuntu. Já tivemos uma versão brasileira do Linux, que é o Kurumin. O Windows, ele é um dono só, que é o Bill Gates, que é a Microsoft. Windows 95, 98, 2000, XP, 7, 8, 10, Vista, CE, 1.0, 2.0, tudo é o mesmo dono. O Linux não. O Ubuntu é um dono, Kubuntu é outro dono, o Fedora é outro dono, o Kurumin é outro. Ou seja, É como se fosse uma associação ali, tudo junto. sem fins lucrativos. Ah, Aí tem como pagar. Eu posso comprar a licença deles? Sim. Aí você compra a licença para usar outras ferramentas. Mas você não precisa dele. O Windows ele tem que comprar a licença para não ficar pirata. O Linux não. Ele não tem um Linux pirata. Ele só tem o Linux com menos recurso e Linux com mais recurso. Tem essa diferença. Aí nós temos aqui algumas versões. Eu acabei de falar agora. 2000, 2003 é para servidor. Nós temos algumas versões Linux. SUSE, Debian, Ubuntu, Mandriva, Red Hat, Fedora, Slackware. Esses outros aqui, pessoal, são versões do Mac, que é o da Apple. O Mac Cheetah, Mac Puma, Mac Jaguar, Mac OS Pantera, Mac OS Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion e Mountain Lion. Vocês notam que do Mac ele usa de animais que correm. por causa da agilidade, a rapidez? Eles põem como agilidade fosse isso. Aí aqui tem as principais redes. Aí vocês, qualquer coisa na parte, na hora que a gente voltarmos, eu finalizo essa parte aqui dos principais. Eu troco mais algumas ideias com vocês. Ok.
Pessoal, então nós estamos hoje fazendo a nossa 9ª atividade. Segunda-feira que vem, nós não teremos a segunda parte da aula. Só teremos a primeira, como eu já tinha falado. Por que a primeira? Na hora que eu terminar minha aula 8h30, vocês vão, quem não tiver terminado as atividades, eu vou dar um tempo para eles terminarem. Porque na terça-feira, meio-dia, eu vou fechar todas as notas. Aí quem fez, Não, tranquilo. Quem não fez, infelizmente. Lembrando, quem já tem pelo menos 8 atividades feitas, já está relativamente tranquilo. Tá bom? Alguma pergunta? Beleza. Não, Ok. tranquilo. Pessoal, então nós vamos voltar